Normalmente nós, aos domingos pela manhã, temos tratado de nossa confissão dos pilares que nós cremos, à luz da Escritura. Em um tempo onde a igreja evangélica está tão confusa, com tantos ensinos estranhos, é muito importante que nós finquemos algumas estacas. E a confissão nos ajuda. Não é a confissão que é inspirada, é a palavra. Mas ela nos ajuda a compreender a inspiração, ou a palavra inspirada. Mas nós tivemos uma reunião na última segunda-feira e o irmão Gustavo esteve sugerindo que nós, especialmente nesse momento, porque alguns irmãos que, quando nós temos nosso espaço normal aqui, alguns irmãos que querem ouvir da confissão vêm de manhã e depois congregam à noite também. Mas por causa do momento que nós estamos vivendo, isso não está sendo possível. E aí então eu entendi que foi uma boa sugestão de nós podermos intercalar alguns assuntos. E eu já estava há um tempo, a Carla, minha esposa, falando, a gente voltar a tratar sobre família. E a gente não tem muito essa questão de, apesar de ter comprado presentinho, ter ganhado presente e tal, essa questão do Dia dos Pais, né? Eu espero que meus filhos considerem Dia dos Pais todos os dias. Mas eu nem tinha me atentado a isso e eu queria então tratar sobre essa questão dos filhos. A última vez que nós vimos foi em abril do ano passado. A ideia era de poder, pelo menos a cada 45 dias, tratar sobre o tema da família. E levou um pouco mais de tempo. O texto que nós vamos ver sobre filhos é o mesmo, e que eu abordei há um ano. E eu decidi não pegar aquele estudo e o que tratamos ali, mas reler e meditar no estudo, na reflexão que vamos trazer, sem ter que pegar alguma daquelas coisas que estavam ali. Mas vai falar de novo desse texto, e aí o meu argumento é o do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Eu estou usando esse texto para justificar o tratarmos novamente do assunto. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Lembra que eu falei que Paulo escreve em Filipenses, ele está preso, ele está falando para nos alegrarmos. Mas o ponto é, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Não tenho problema nenhum de tratar sobre isso. E outra, é importante para vocês ouvirem, para que nós estejamos sendo tratados pela palavra, para que ouçamos da palavra e o Espírito esteja cada vez mais nos levando à palavra, a buscarmos a direção na palavra. Então, o que nós vamos ver sobre a questão dos filhos está na palavra e nós devemos enfatizar sempre isso. A capa do nosso estudo tem esse menino aí, e a ideia aí não é daquele que hoje tem acontecido muito, nós estávamos até há pouco conversando sobre isso, do menino que, em desobediência ao pai, diz não, ou a mãe não. Hoje tem uma doença que é o filho que não se submete à autoridade, é doença. Eu achava que era pecado, mas é doença. Não é essa a ideia, mas a ideia para nós pais, que nós, pela graça de Deus, possamos ensinar os nossos filhos a dizer não para o mundo. Irmãos, nós que somos pais, e eu espero que o Espírito incomode você, se nós, pais, que são aqueles a quem o Senhor outorgou o ensino e o cuidado dos nossos filhos, não fizermos, ninguém mais vai fazer.
Não conte com a escola dominical. Ela é importante, é claro. Agora não dá para dizer, não conte com a escola. Olha os valores, com gratas exceções, os valores que são transmitidos hoje para os nossos filhos. Nós somos responsáveis. O mundo sempre se opôs a Cristo e à sua igreja, irmãos. Nunca foi diferente. Mas, irmãos, com absoluta certeza, nunca o ataque à família, e especialmente aos nossos filhos, foi tão intenso. Não tem como comparar. É só você pensar. Hoje, os nossos filhos têm o mundo na sua mão. Todas as informações do mundo em suas mãos, na hora que eles quiserem. E isso não é uma força de expressão, isso é literal, né? De acordo com uma pesquisa nos Estados Unidos, em 2016, 56% das crianças com 12 anos já tinham suas próprias contas nas mídias sociais. Facebook, agora o TikTok, eu nem sabia disso, eu estou tão desatualizado, eu não sabia dessa coisa aí. YouTube, Instagram. Essa semana, falei com a minha filha, deixa eu dar uma olhadinha como é que está lá. Surpresa, né? Fiquei contente de poder ver o que tinha. Mas e a liberdade dos seus filhos? A liberdade dos meus filhos vai acontecer quando eles saírem da minha casa. Por quê? Porque você é uma autoridade? Porque eu amo. E Deus colocou eles para nós cuidarmos. Às vezes nós não está muito acordado as nossas decisões, elas não fecham muito, mas aí a autoridade tem que ser exercida. Acima dos 13 anos, o número sobe para 80%. Então, de cada 10 crianças ou pré-adolescentes com 13 anos nos Estados Unidos em 2016, 8 já estão na mídia social, com as suas próprias contas. Alguns de vocês eram proibidos de assistir TV. Isso é legalismo. A caixinha do diabo. Eu ouvi isso há muito tempo atrás. É lei. Mas alguns hoje estão tão antenados com as mídias que estão beirando o oposto. Nunca tive nada, porque agora eu estou na graça e eu vou me alimentar espiritualmente das mídias sociais. E por consequência, os nossos filhos estão vendo isso, irmãos. Eles estão vendo, eles não estão ouvindo. E se eles verem algo que destoa do discurso, aí eles vão ficar muito confusos. Eu estava falando com alguns irmãos de alguém, quando eu era ministério de jovens, e eu fui conversar com um jovem que tinha na casa dos seus 16 anos, e assim, eu estava com sede da palavra, envolvido, graças ao Senhor pela vida do irmão Barba, que me ajudou, me pastoreou no Ministério de Jovens, na primeira igreja. E aí eu estava conversando com esse jovem, eu sempre percebi que ele não tinha interesse nenhum. E uma vez eu cheguei e perguntei para ele, viu, eu fui na casa dele, conversando com ele, você não tem, sabe, sobre Jesus? E ele nasceu na igreja. Você não tem interesse sobre Jesus, nada? Eu falei assim, Marco, eu vou na igreja porque meus pais querem. Quando eu puder, eu paro. 16 anos. Com 18, ele sumiu. A vida dele é triste hoje. Mas sabe, uma das razões? O discurso que ele ouvia não era o que estava em casa. E mais irmãos, nenhum deles estão na igreja. Irmãos, nós temos enfatizado que a necessidade de estarmos com a igreja, não existe culto virtual, não existe igreja virtual, não existe relacionamento de pais e filhos virtual.
Não existe relacionamento marido e esposa virtual. E nós concordamos, né, muito com isso de não, a igreja precisa estar, mas em casa como está? Nós definitivamente não sabemos usar isso aqui. Não sabemos usar. É uma ótima ferramenta, mas pode ser uma desgraça. Destrói famílias. Destrói famílias. Irmãos, falta-nos discernimento de entender que nós estamos vivendo exatamente no tempo que o profeta Isaías escreveu, 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos atrás, em Isaías capítulo 5, versículo 20. O que os nossos filhos estão recebendo hoje é isso aqui que o profeta Isaías: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Isso é o que o mundo faz hoje. E nós estamos nos alimentando disso. Nós estamos bebendo disso. Mas o que é bom? Tudo que Deus ensina em sua palavra. O que é mal? Tudo que o mundo faz hoje, que é contra a palavra. É simples assim. Mas eles passam, e eles são mestres em fazer isso de maneira tão intensa, tão doutrinária, que nós acabamos comprando isso. Mesmo cristãos. Os nossos filhos estão sendo e cada vez mais serão metralhados por isso. Não se engane. E o isolamento social, adivinha o que fez? Quantos nós não vimos de número de homicídios, de suicídios aumentando, de ansiedade aumentando? Você não precisa ser um doutor para saber disso. Eles vão ser metralhados, sempre foram, desde que nascem, pela mentira da evolução, que pressupõe um mundo humanista, materialista, que não tem nada sobrenatural, não tem Deus, então eu não tenho que prestar conta para ninguém. Que ensina que animais e seres humanos são a mesma coisa. Quem disse isso? Uma vez um irmão chamado Ray Comfort estava fazendo um evangelismo e chegou numa faculdade, uma universidade nos Estados Unidos, então não é pouca coisa. E ele perguntou para todos os alunos: se você tivesse uma pessoa morrendo afogado e o seu cachorrinho, essa pessoa que você não conhece, quem que você salvava? Todo mundo salvava o cachorro. Não, meu animalzinho, a pessoa eu não conheço. Mas isso de onde vem? Isso vem de um conceito de que nós somos animais. Porque o que nos difere é a nossa capacidade de sobrevivência. Não tem nada fora do físico. Entende a consequência desse ensino? O que tem? Hoje, os nossos filhos estão sendo metralhados, essa expressão é velha, ficar era da minha época, né? Agora é pegar, é nojento isso. Pegar. E os nossos filhos estão ouvindo isso. O sexo, que desde sempre, agora então. A naturalidade do divórcio. A mídia propaga isso. O direito da mulher de, é bem assim, assassinar um bebê no seu ventre. Ela tem esse direito. O Estado dá o direito. Mas quando aquela mulher fizer isso e sofrer para o resto da vida com a sua consciência, o Estado não vai cuidar dela. Mas é o direito. E é ensinado. E os nossos filhos estão ouvindo isso. Ou não? A defesa, o adultério chama-se caso. As novas configurações familiares. Você sabe o que é isso? 2 pais,
2 mães, 3 pais. E pastores defendendo, pastor conhecido ainda, Batista, defendendo, eu sou a favor de um casal gay adotar uma criança. Que coisa linda, que amor, isso é amor. Isso não é o amor bíblico. Ah, mas não é. Mas os nossos filhos estão ouvindo isso. Rebeldia contra a autoridade. Estão ouvindo isso, estão sendo doutrinados. Ah, mas é lá fora. Você acha que isso aí vai redundar e vai acontecer onde? Na sua casa. Na sua casa. Na nossa casa. Porque eles são ensinados a se rebelar. A realidade é que falta temor a Deus. Quando nós vemos as listas de pecado, que a palavra fala, que os homens serão maus e piores, que nos últimos dias serão assim, no final ela sempre acaba assim, e não tem temor a Deus. É isso, não tendo temor a Deus, não tem para quem prestar conta, faz o que quiser. E faz o que quiser a partir de uma natureza de pecado, propensa para o pecado. Então, se nós fizermos o que nós quisermos, nós vamos pecar, cada vez mais. Irmãos, e o pior, como eu citei esse caso, isso está entrando na igreja. Isso está entrando na igreja. Essas ações visam destruir o casamento, a família e os valores morais da fé cristã. Os nossos filhos estão sendo doutrinados de que tudo isso é normal, natural e bom. Irmãos, eu não estou inventando isso. Veja os YouTubers. Veja os programas, as séries. Não estou falando nem de novela. Novela é retrógrado, né? Veja as séries. Ou você acha que aquilo ali é tudo inocente? Que não visa passar um princípio de ensinar algo que é contra Deus? Irmãos, há uma realidade espiritual. Há principados e potestades do mal governando tudo isso. E nós achamos que está tudo bem. O que nós estamos vendo é um mundo que chama o mal de bem e ensina isso para os nossos filhos. Se nós somos pais, nós precisamos entender, irmãos, isso não é que isso vai acontecer, isso está acontecendo agora. Cada vez mais. Outra coisa, irmãos, nós cremos que a compreensão reformada das Escrituras é a mais fiel, que mais glorifica a Deus. Mas você pode ser PhD em doutrina, em teologia reformada, se não viver, saiba, não existe diferença nenhuma. Você pode saber dizer, você pode brigar com o arminiano o dia inteiro, se você não viver o que você professa, não vale absolutamente nada. Se nós não vivermos o que nós professamos, não vai mudar nada. Outra coisa, vai ser muito pior, porque o discurso não vai bater. E a hora que as crianças começarem a entender, porque quando elas são crianças elas não veem, mas a hora que elas começarem a entender e elas vão ver isso, elas vão se rebelar. Irmãos, é isso que acontece. Como nós, pais, estamos vivendo, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, e ensinar é sim falar, mas é viver. Nós não compramos discursos. Por que vocês acham, por que nós achamos que os nossos filhos vão comprar? E é diante disso que eu queria que nós lêssemos o texto que nós vamos repetir, Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 a 7. Que o Santo Espírito de Deus fale conosco. Ouve, Israel,
O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O livro é Deuteronômio, escrito, um dos 5 livros do Pentateuco, os primeiros, escrito por Moisés. O contexto de Deuteronômio é a repetição da lei. Repetição, para que aquilo ficasse impregnado. Vamos falar, vamos repetir. Porque é palavra de Deus. O povo de Deus era o Israel, mas nós podemos com absoluta tranquilidade dizer: ouve, igreja. Ouçam, cristãos. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Era necessário que se falasse da palavra, que se ensinasse. E nesse texto, um pouco à frente, Deuteronômio capítulo 18, impressiona, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa em dizer por que esse cuidado e esse reforço da palavra. Deuteronômio capítulo 18, verso 9. Olha o contexto. Por que tinha que reforçar isso para o povo de Deus? Olha o que Moisés, inspirado, escreve para aquele povo que ele está ensinando. Ele diz: quando entrarem na terra que o Senhor Deus lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. O que ele estava fazendo, irmãos? Nós vamos ensiná-los na palavra, a buscarem a palavra, a amarem o Senhor mais do que tudo, porque onde vocês vão entrar. Como estava ouvindo o irmão Thomas, aliás, um estudo do Thomas, que me edificou muito, 2 reinos. Nós fazemos, todo ser humano faz parte de um desses 2 reinos, o de Deus e o do diabo. E ele disse uma expressão, falou assim: a vida cristã, irmãos, não é um jardim da infância, é uma guerra. Então Moisés está dizendo, ensinando, doutrinando, para que vocês vão entrar numa realidade, num mundo que tem tudo contra isso que nós estamos dizendo. E que diferença tem para nós hoje? Nenhuma, irmãos. O ensino da palavra sempre conteve advertências contra as coisas repugnantes que o mundo pratica. Sempre. Porque Deus as abomina. E como os filhos dele, nós devemos também abominá-las. Porque Deus deu o seu Filho para levá-las para a cruz. Deus deu o seu Filho por nossos pecados. Por isso nós devemos falar e pela graça, só pela graça, viver, porque nós não temos condição em nós. Isso é ensinar. Anunciar, falar, mostrar na palavra e pela graça viver. Olha que o texto então diz, ele diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E o ensino começa radical, né? Não existem, nunca houve, nem haverá outros deuses. E é interessante porque o que aconteceu com aquele povo? Eles acabaram de sair de onde? Do Egito. E o que tinha do Egito? Falsos deuses. Gente, é o seguinte, lá vocês ouviram por 400 anos de tudo quanto é Deus, mas só existe um. É o nosso Senhor. É o único Deus. É radical. Um pai e uma mãe que realmente amem os seus filhos devem lhes dizer isso. Nós precisamos falar isso para os nossos filhos. Aí ele continua: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá, e aí? Ame o Senhor, o seu Deus. Irmãos, amor
se refere a relacionamento. Relacionamento implica em pessoalidade. Implica em respostas racionais. Nós não amamos coisas. Nós amamos, devemos amar pessoas. E o nosso Deus é ou são três pessoas? Que importa é que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e nós somos chamados para amá-lo. Mas eu não tinha condição. Eu não tenho condição de amar a Deus. Por isso que Deus, então, enviou o seu Filho. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que nós somos pecadores desde que nascemos. Não há ninguém que busque a Deus, nenhum só. Mas Deus buscou pecadores como eu e cada um de vocês. Mas você buscou todos nós aqui? Eu não sei. Buscou pecadores como nós. Mas como é que você sabe se você está entre aqueles que Ele buscou? Você creu em Cristo. Houve um momento na sua vida em que você se viu pecador e que desobedecia a palavra de Deus e que estava afastado de Deus por causa dos seus pecados. Mas você ouviu que Deus amou você. E Ele amou tanto que mesmo você sendo pecador, Ele deu o Filho dele sem pecado, por amor e de graça. E você viu isso e entendeu que lá naquela cruz, Cristo morreu não pela humanidade, mas por você. Você estava lá naquela cruz. E você então teve os olhos abertos e entendeu que há 2000 anos Cristo morreu no seu lugar, fez você morrer. O sangue derramado por Ele perdoou você. Você recebeu o perdão, se arrependeu. E agora confessa: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Você crê nele? Então eu e vocês podemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Ele provou o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos tão boas pessoas. Não, sendo nós ainda pecadores. Agora Ele nos chama: ame o Senhor. Ame o Senhor. E dos reflexos de amar o Senhor é que um texto que talvez a gente mais cite aqui dentre eles, João capítulo 14, versículo... Não, eu amo o Senhor, eu amo. Olha o que aqueles que amam fazem. João 14, 15, é o Senhor Jesus dizendo: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se nós, pais, amamos, vamos cuidar da herança que Ele nos deu. Moisés começou e disse também: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor. Eu amo a Deus, mas não é desse jeito. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Há 2 semanas, o pastor John MacArthur, por uma realidade que nós não estamos vivendo, em oposição a um governo anticristão no seu estado, decidiu, depois de 4, 5 meses, voltar a reunir a igreja. E aí um outro pastor disse: o John MacArthur ama a Bíblia, mas não ama o próximo. Discurso maravilhoso. Mas vamos pensar. Nós estarmos juntos, em obediência ao Senhor, porque Ele estabeleceu a igreja como meio de crescermos no relacionamento, e nós enfatizarmos, insistirmos para estarmos juntos, isso não é amar? Vamos deixar todo mundo ouvindo esse monte de notícia que visa
nos metralhar com medo e deixar todo mundo viver cada um por si? Qual é amor? É o discurso que não bate. Ele está dizendo: ame ao Senhor de todo, de toda, de todas. Isso implica em amar mais do que tudo, mais do que todos. Os nossos filhos precisam saber disso. Os nossos filhos ouvem isso. Você vive isso sempre, Marco? É óbvio que não. Mas você deseja? Pela graça de Deus, sim. Nós demonstramos sempre isso? Não. Mas quando a palavra nos diz que nós devemos viver assim, nós clamamos misericórdia e vamos diante dele: Senhor, nos capacite a viver assim. Amar o Senhor. E isso implica, inclusive, amar ao Senhor mais do que o nosso cônjuge, mais do que eles mesmos, os nossos filhos. E eles precisam saber disso, irmãos. Os nossos filhos precisam saber disso. E um dos textos que é pouco tratado, o Senhor Jesus diz isso. Mateus capítulo 10, versos 32 a 37. Se o mundo ouvir isso, ele vai falar: vocês estão loucos. Pois é, mas é loucura do evangelho mesmo. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas como alguém pode confessar e negar? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. É Jesus que está dizendo isso. Mas trazer espada. De que forma? Pois eu vim fazer que o homem fique contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Nenhum problema aí até agora? Os inimigos do homem serão os da própria casa, da própria família. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, nós não conhecemos essa realidade, ainda que alguns irmãos, essa semana eu recebi um áudio de um irmão, do pai deles, que ele saiu de uma religião, creu no Evangelho, e o pai dele ofendendo o filho, porque ele creu no Evangelho. Porque ele abandonou o legalismo, a hipocrisia da religião. Isso é triste a gente ver. Mas, irmãos, nós estamos numa realidade que nós não sabemos o que é isso que Jesus está dizendo. De pessoas, de pais deserdarem os filhos porque eles creram em Cristo. De filhos querendo conversar com seus pais e a mãe e o pai rejeitando há 10 anos, como eu vi de um testemunho de um irmão na Índia, que creu no Evangelho, mas os pais o rejeitam. Jesus veio fazer isso. Agora, pela graça de Deus, se nós pais cremos no Senhor, e a gente sabe que alguns de vocês não têm esse privilégio de ter uma família no Senhor, mas se nós temos, irmãos, como nós estamos negligenciando isso? De o Senhor nos conceder o privilégio de ter a nossa família temendo o Senhor. Mas nós devemos dizer para os nossos filhos que nós os amamos, mas antes deles está o Senhor. E, irmãos, isso é o melhor para eles. O fato é que quando alguém é convertido a Cristo, passa a amar de verdade. Porque o amor humano é interesseiro. O amor ágape é só o que Deus pode produzir. E Ele capacita seus filhos a viver assim. Quando alguém é convertido de verdade, o seu amor pelo Senhor e por sua família serão tão intensos que os filhos vão ver que se os pais amam o Senhor mais do que a eles, é o melhor para eles. E que nessa forma eles estão demonstrando amor pelos filhos. De que forma isso? Dizendo não. Sabia?
Nós precisamos dizer não para os nossos filhos. Em qual idade? Enquanto eles estiverem conosco. Porque daí eles vão fazer as escolhas deles. Nós devemos discipliná-los por amor. Hoje não dá para dar varada no Del, eu posso perder depois. Mas umas chineladinhas leves no Davi, de 2 anos, eu preciso aumentar um pouco a intensidade. Segundo os meus filhos mais velhos, eu preciso aumentar um pouco a intensidade com o mais novo. É ciúme, inveja, isso é pecado. Irmãos, mas por amor ao Senhor, e se nós amarmos o Senhor, irmãos, nós vamos amar os nossos filhos, a nossa esposa, nós vamos amar de verdade. De volta no texto, ele diz: se você ama o Senhor de todas as suas forças, de todo o seu coração e alma, algo que vai acontecer com você que ama o Senhor é essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração. Irmãos, a maior expressão de amor que um pai pode dar para o seu filho é que ele creia no Evangelho. Mas dinheiro, eu conheço gente bem de perto que tem dinheiro, muito perto, e que a vida não tem o menor significado. Educação é importante? Claro que é. Dar umas boas condições, se a gente pode? Claro que sim. Mas o que nós precisamos é que as palavras e a palavra de Deus esteja em nosso coração para que nós possamos então viver e passar isso para os nossos filhos. Como precisamos das Escrituras, irmãos. Está no coração aqui, está no ser, está impregnado. É olhar tudo com uma visão cristã. Porque nossa visão deve ser essa, olhar a realidade com a lente da palavra de Deus. Não há nada imparcial, irmãos. Não existe nada neutro. Que a palavra esteja no seu coração. E é por meio da palavra que nós vamos discernir o que é bom e o que é mal. E aí então podemos ensinar os nossos filhos. Se a palavra estiver no nosso coração, como nós devemos então ensiná-lo? Pela graça eu quero amar o Senhor mais do que tudo. Eu quero que a palavra dele esteja no meu coração. E como eu devo então praticar para os meus filhos, na minha casa, especialmente nós homens? Ensine-os com persistência. Ensine a palavra de Deus com persistência a seus filhos. Fale da palavra de Deus, fale do Senhor, do Evangelho, sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você não precisa ser um exegeta para entender o que o texto está dizendo. Ele está simplesmente dizendo: viva. Viva. Não significa que você não vá ter momentos de lazer, de descontração com o seu filho, com a sua família. É importante. Mas quanto disso nós usamos isso para não ter tempo com o Senhor, de ensiná-los, de caminhar com eles na palavra, de sentarmos e conversarmos das coisas do Senhor, de pegarmos o que eles estão vivendo. Filho, será que isso convém? Você não crê no Senhor? Olha isso aqui. Isso é amor, irmãos. Amor não é deixar fazer o que quer. Você creu no Evangelho? Agora há pouco, vários de vocês confessaram. Vocês creram? De verdade? Você está vivendo isso? Não. O que você está esperando? Pare o que você está colocando na frente. Pare agora. Chega na sua casa e fala para o seu cônjuge, para os seus filhos: me perdoe.
me perdoe, eu estou errando. Eu ouvi da palavra de Deus que eu estou errando. Mas para mim, no confronto do meu erro, tem graça e misericórdia. E o Senhor, Ele me capacita. Então eu quero acertar com vocês. Vamos começar de novo. Não justifique, por favor, não justifique. Não, mas você não sabe qual é a minha vida. É isso, é aquilo, não justifique. Diga, Senhor, eu sou um pecador, eu tenho errado nisso. Mas me ajuda, Senhor. Nossos cônjuges, filhos, precisam de nós. Não de um discurso. Eles precisam ser ensinados, e o ensino passa por pregar, mas eles precisam, pela graça, ver vida. E isso implica, sim, pedir perdão. Meu filho, me perdoa, eu errei com você, eu errei no tom. Clame por misericórdia. Senhor, muda, transforma a minha vida. Os nossos filhos precisam que nós estejamos sentados em casa, andando pelo caminho, quando deitarmos e levantarmos, vivemos com eles. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão à sua família. Isso é Cristo crucificado. Não estamos falando de perfeição, irmãos. Não é porque eu estou aqui que eu estou falando que eu vivo isso toda hora. É só se perguntar para os meus filhos, para a minha esposa. Mas quando você ouve isso, como você reage? Sim, nós não vamos converter os nossos filhos. Então, se eu acertar, meus filhos vão crer no Evangelho? Não, não é promessa. Mesmo porque nenhum de nós vai acertar sempre. Deus exige perfeição. Por isso que Ele mandou Cristo. Mas Ele nos manda cuidar. Ele ordena para nós, pais, mas no meu casamento a minha esposa não faz, ou o meu esposo não faz. Bom, eu e vocês temos o poder de mudar quem quer que seja, nem nós mesmos. Então, pela graça, Senhor, me capacita. Senhor, pela graça, me capacita a fazer o que eu devo. E eu vou orar, eu vou clamar pelo meu cônjuge, mas não justifique o seu erro com base no erro do seu cônjuge. Clame ao Senhor. Nós temos aqui, irmãos, realidades em que não há isso, em que um dos cônjuges creu no Evangelho e o outro não. Isso faz parte da igreja. Por isso que nós precisamos andar juntos, para de vez em quando chorar juntos. Não é a escola, não são as mídias sociais que vão ensinar os nossos filhos no Senhor. Se você creu em Cristo, e a gente termina aqui, mas não tem obedecido ao Senhor, confesse o seu pecado a Ele. Se você está triste, se você está se sentindo culpado, graças a Deus por isso. Mas agora você pode ir diante de um trono de graça e receber o perdão. Pecado confessado é perdoado. E agora então, descanse na graça e na misericórdia, esquecendo das coisas que para trás ficam. Senhor, me capacita agora. Algo que às vezes eu converso com alguns irmãos, casais, não comece estabelecendo metas muito grandes. Comece com um pouco. Peça direção ao Senhor, porque se você pediu perdão, e você pediu perdão em casa, e houve o perdão, sentem, vamos conversar. Como nós podemos tratar disso? Sentem-se com seus filhos, pais.
Vejam o que eles estão fazendo. Eles não têm o direito de ver o que querem, de acessar o que querem sem que você saiba. Nem você. Eles podem ter o acesso do seu celular, a senha do seu celular, a hora que eles quiserem. E vice-versa. Pode pegar lá e ver o que você quiser. Isso é relacionamento. Priorize sua família. Tenha tempo com eles. Quanto tempo? O máximo. O máximo. E o tempo deve ser de relacionamento, irmãos. Eu fico jogando joguinho. Não estou dizendo, eu particularmente não gosto. O Del gostava, eu convenci ele do contrário. Mas troque por coisas. Você, claro que pode ter momentos assim. Mas você e eu sabemos que na frente de um jogo você não está conversando, você não está se relacionando. Tenha tempo de relacionamento. E eu quero terminar com o último texto. Lá daquele que nós vimos agora há pouco, um dos que a gente vê sempre. João 15:5. Para nós não esquecermos que, puxa, agora eu defini, amanhã vai ser tudo diferente porque eu sou capaz. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, se nós andarmos em comunhão com o Senhor, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. E Ele espera que o busquemos para isso. Se alguém permanecer em mim, não numa religião, não numa doutrina correta, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não são as nossas resoluções, a nossa resiliência, a nossa carne, mas o poder vem por comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos incomode a buscá-lo. Se nós o buscarmos na sua palavra, Ele vai falar com a gente. Ele vai dizer, Marcos, você está errando aqui, aqui, aqui. E agora, Senhor, anda comigo, eu vou transformar você. Eu não estou te mostrando que você está errando para você decidir o que você vai fazer. Você não pode. Você não pode fazer nada. Nunca pôde, nem vai poder. Mas anda comigo. Anda na minha presença.